Ela falou assim, vão operar, viu? Operar para salvar a sua vida. E sempre ouvindo o diagnóstico do médico. Eu não consigo entender como é que você está viva. Não era para você estar aqui. Mesmo passando por tudo aquilo, eu me mantive firme e falasse, não, eu tenho um Deus. Ele jamais vai me deixar sozinha. Eu tenho um pai e por mais que as coisas se levantem, eu jamais vou passar por isso sozinha. Ele está aqui do meu lado. Então tá tudo certo, eu só confio. E foi o que eu fiz, confiar. Eu sou Alexandra Rezende, tenho 32 anos. Sou casada, tenho 3 filhos maravilhosos. O médico chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Chegou o resultado da sua biópsia e tudo mais e foi diagnosticado com carcinoma. Quando ele me deu o diagnóstico, eu voltei pro meu banho. Eu ia tomar banho, eu voltei para dentro do banheiro. E eu entrei embaixo do chuveiro toda operada ainda, me recuperando. E a única coisa que eu fiz, eu dei um grito daquele banheiro. Isso foi algo muito sobrenatural. Então eu comecei a orar dentro daquele banheiro e eu comecei a declarar, Pai, a tua promessa não falha. Pai, tudo que o Senhor lançou sobre a minha vida, eu sei que não está anulado. Pai, tudo que foi lançado, as promessas sobre a minha vida, eu sei que não está anulado. Então esse diagnóstico não me pertence, a minha casa sarada, eu não morrerei. Eu vou cumprir todos os feitos do Senhor. Não é o diagnóstico que me define. Então assim, foi isso, foi um momento assim. Eu lembro que as enfermeiras entraram no banheiro desesperada, achando que eu estava chorando porque eu estava mal, mas não era, eu estava chorando, rendendo graça ao Senhor, porque o pior já tinha passado, eu estava viva. Porque para eles não era para mim estar viva. Não era para mim estar viva. A médica me olhou para mim e falou, eu não consigo entender como é que você está viva. E nesse período eu lembro que teve uma médica que entrou, uma pediatra. E quando ela me via, ela falava assim, bom dia, Lázaro. Porque pelo seu prontuário você é um Lázaro, né? Porque ninguém dizia que você ia passar de um dia. A única vez que eu me senti com a doença e com medo, eu lembro que eu estava voltando de uma quimioterapia. Eu estava no Uber e eu me senti totalmente sozinha. Assim, parece que não tem ninguém do teu lado, parece que você está no mundo, sabe o mundo zumbi, que você assim, não tem mais solução, você está sozinha. E eu lembro que foi isso que eu me senti. Eu vim de Santos até a minha casa chorando e falando. E eu não conseguia me conectar com o Senhor naquele dia. Uma opressão muito grande, muito forte. E eu chorava dentro daquele carro. E aí eu falava assim, Pai, como é que vai ficar meus filhos? Eu vou morrer. Como é que vai ficar meus filhos? Né? E eu só pensava neles. Eu falava, meu marido, minha casa, minha família, minha mãe, né? Meus irmãos, como é que vai ficar esse povo? Né? Eu vou morrer. Então, assim, não tem cura. E isso, o rapaz do Uber me olhando pelo retrovisor e eu em lágrimas, chorando. Mas chegou ali na ponte, né? Vocês não sabem, a ponte Pensa, ali tem aquela cena muito bonita do mar e tudo mais. E eu lembro que chegou ali, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu tenho feito, eu tenho te guardado. E aí eu vi um monte de pássaros, assim, um monte de pássaros mesmo naquele dia. Os pássaros passando, e aí a única coisa que veio foi assim, eles precisam se preocupar? Eles têm alguma falta? Eles não têm falta de nada, eles não precisam se preocupar com nada. Eles são amparados, assim é você é filha. E naquele momento o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre isso. E nem naquele dia eu cheguei em casa arrasada. Porque assim, a fé ela não vai negar a realidade. E naquele dia eu estava dolorida, as veias não tinha mais, eu estava toda dolorida, toda machucada. E a medicação muito forte, eu me sentia horrível. E eu falei assim, a fé não nega a realidade, mas é a forma que você se posiciona nesse tempo. E aí, eu lembro que eu mandei mensagem pra minha pastora e falei pra ela, eu não tô aguentando, eu tô chorando, eu só quero ficar chorando, eu não quero fazer nada e tudo mais. E ela falou assim, chore, coloca pra fora tudo que você tem que fazer. É agora, esse é o momento que você tá tendo posicionamento pra isso, chore. Só que ela falou assim, você vai chorar tudo que você tem pra chorar. Depois você vai secar as suas lágrimas, você vai ler a palavra, você vai colocar um louvor, você vai levantar, vai se maquiar, vai fazer qualquer outra coisa. Mas você não vai ficar nesse lugar que você está agora. E foi o que eu fiz. Então, assim, essa questão de viver os sintomas é muito realidade, não tem pra onde fugir. O mal-estar, o enjoo, a falta de ânimo, tudo isso faz parte do processo. Mas o que faz a diferença no processo é a forma que você se posiciona. A forma que você se posiciona é como você quer estar nesse processo.
E eu costumo dizer que o que faz você reviver, né, ter uma superação sobre a palavra câncer é a forma que você se posiciona, né, de você não se entregar. Mesmo tudo pedindo para você se entregar. Quantas vezes eu não sentia vontade de levantar nem para fazer comida para comer? Um enjoo horrível. E eu falava assim, não, mas eu vou comer. Mesmo sem vontade, eu vou comer. Para que eu fique forte. Você ter fé não quer dizer que você não sinta medo, que você não sinta insegurança, que você não sinta as dores. O fato de você ter fé é você ter uma ação correspondente para que isso mude. Então, às vezes, a gente precisa entender isso, que o processo ele é doloroso e muito, mas a forma que você se posiciona nele faz a diferença. Essa questão da autoestima, assim, o que eu posso falar para você? Mexe muito com a mulher. Eu tenho amigas que estão passando por isso e elas se sentem muito feias, muito sem traços, né? E por quê? Porque realmente a gente fica sem traços. Se eu falar pra você que de manhã, quando eu acordo e me olho no espelho sem traço algum, ou se eu me acho linda, eu não me acho. Mesmo o pessoal falando assim, você tá linda, careca. Não, você ficou mais bonita, que não sei o que, não sei o que. Eu não me acho. Só que não é esse não me achar não é alguma coisa que me machuque, não é alguma coisa que me deixe triste. O que eu faço? Gente, eu preciso dar um jeito nessa cara, porque não dá pra sair assim. Eu sempre fui louca pelos meus cabelos, né? E não ter cabelo hoje é uma questão assim que eu falo assim, caramba, como faz falta, né? O desenho do rosto da mulher, sobrancelhas, cílios, né? Tudo isso, eu acho que são traços. E são traços que realçam sua beleza. Mas é tudo uma questão de escolha. Você escolhe se você quer ficar naquela caixinha, eu tô feia, eu tô isso, eu tô aquilo, ou se você vai ficar na caixinha e dizer, não, eu tô numa fase, é um processo, eu vou me levantar, vou colocar uns cílios, peruca, lenço, entendeu, maquiagem, mas eu acho que é um posicionamento mesmo. A beleza tá dentro de nós. Aqui só é uma capa. Então assim, eu preciso cuidar dela, só que eu não posso deixar isso aqui me definir. Mas a única coisa que eu falo, e vivendo tudo isso, vivendo esse processo, não se entrega. Não permita que isso tire a sua identidade. Que a doença tire a sua identidade. Porque você continua linda do mesmo jeito, você continua maravilhosa do mesmo jeito, mesmo estando com um diagnóstico, isso não te define. Uma frase que eu ouvi e eu levo muito pra mim hoje, o câncer não te define. Eu falo assim, reage, mulher, né? Porque você tá nesse processo que você vai deixar ele te consumir. Houve um milagre e eu creio nesse milagre todos os dias. Você ouvir de um médico falar assim, eu não sei explicar como é que você está viva. E eu posso explicar, doutor, eu estou viva porque eu tenho um pai, eu tenho um Deus sobrenatural que lançou sobre mim a sua bondade. Que você seja encorajada hoje, né, com esse vídeo, com essa mensagem, em saber que você é linda, maravilhosa, que independente do diagnóstico que você receba, você é perfeita, amada, queridinha de papai. Ele é um Deus bom, ele é um Deus que te mantém de pé, ele é um Deus que te traz vida. Independente de qualquer situação, ele renova as suas forças, ele te mantém de pé para que você seja ousada, para que você seja como uma leoa. Pensar no futuro é ver meus filhos se formarem, ver meus filhos crescerem, ver eu avançando no bom propósito e cumprindo todas as promessas que ele tem para minha vida. Esse é o meu futuro.